Graça e paz, queridos alunos. Estamos começando a nossa terceira aula dessa segunda semana. Com a aula de amanhã, fechamos praticamente metade do módulo, né? A aula de ontem foi um pouco longa, passou dos 40 minutos, mas eu não posso deixar de falar uma série de coisas porque eu preciso que vocês entendam. O módulo abrange somente um mês. Então, às vezes eu tenho que carregar um pouquinho nas aulas. Para essa aula teremos também textos que eu vou indicar e vocês terão que ler como tarefa também da semana, tá? E falaremos sobre Joel e Jonas. A aula passada eu falei de Amós e Oséias, que eram profetas da primeira metade do século oitavo. Falei também que eu ia seguir a ordem cronológica dos profetas. Tanto que a próxima aula será Isaías e Miqueias, que é a segunda metade do século oitavo. Mas Joel e Jonas está sendo um problema para nós, porque dependendo do tipo de interpretação, também será a questão da colocação da data. Vocês vão entender isso nessa aula. Então, eu resolvi colocar agora porque se nós aceitarmos a historicidade de Joel, nós vamos colocar ele também, de certa forma, no século oitavo, vamos falar do rei Jeroboão. Então é uma forma, assim, talvez mais sutil de eu dizer que eu estou aceitando uma data mais antiga. Mas eu quero que vocês fiquem cientes de que a questão da datação desses livros ela é um pouco complexa, tá? Então vamos começar com o livro de Joel, né? E vamos falar o que a gente não sabe. Não o que a gente sabe, mas o que a gente não sabe sobre ele. Além do nome, né? E que era um nome bastante comum, então não identifica uma pessoa, um rei, um nobre, nada em particular, né? Ele era filho de Betuel ou Petuel, dependendo da tradução. Se você for pegar lá a palavra em hebraico, você vai pegar Petuel. Se for pegar a tradução que vem através do grego, por exemplo, vai ser Betuel, né? Então, olha, não sabemos quase nada, né? Ele era um nome bem comum, tá? E até o nome do pai, vocês veem que às vezes dá um pouco de confusão dependendo da linha ou da versão que vocês pegarem. A data. Vocês vão ter que ler um texto sobre a data do livro de Joel. Aqui vamos dar uma pincelada muito leve. Joel não deu indicações precisas de data, então não há consenso. Ele não diz o rei tal, o tempo tal, né? E por isso, dependendo de novo da questão da interpretação, haverá autores que colocam o Joel no século nono, né? E às vezes até mesmo após o exílio da Babilônia. Lá na primeira aula, quando eu procurei dar para vocês aquelas referências históricas, olha a importância disso. Então, quando eu estou falando de exílio da Babilônia, eu estou falando depois do ano de 586. A questão de pragas e gafanhotos eram muito comuns em todas as épocas do Antigo Testamento. Então, elas também não são um marcador, porque poderia dizer, houve um grande período em que houve praga, mas isso acontecia quase que sempre, tá? E essa questão da data, ela é importante, vocês têm que aprofundar um pouco, né? Então, a tarefa para essa aula é ler o texto que estará aí disponível para vocês, a data do livro de Joel, tá? É um texto que eu tirei da Bíblia de Estudo Arqueológica, NVI, eu escaneei, e para vocês lerem. E, por favor, postar no fórum os comentários e fazer uma declaraçãozinha de leitura, tá bom?
Para seguir os nossos esqueminhas, que serão sempre fixos, né, para podermos abarcar bem essa introdução ao Antigo Testamento, como o nome diz, introdução, vamos também discutir a questão do local. Ao contrário de Amós e Oséias, profetas da primeira metade do século VIII também, né, que dirigiram suas palavras ao Reino do Norte, Joel se dirige ao Reino do Sul, certo? Ele não fala para o Reino do Norte, tá? Aqui tem uma ilustração para vocês verem o que é uma praga de gafanhotos. Gente, eu vi em filmes, claro, graças a Deus não presenciei nunca pessoalmente, mas é uma nuvem que passa e destrói tudo que vocês têm pela frente, tudo da agricultura, dos animais, então é uma grande tragédia, né? Porque tem o grande problema depois da praga de gafanhotos, a questão econômica, a questão da fome, porque tudo que estava plantado para consumo, para alimentar o povo, é inutilizado, né? Então, falar em praga de gafanhotos, em nuvem, em bando, é muito sério, desestrutura até a parte econômica de um país que é eminentemente agrícola, tá certo? Não podemos fugir também dessa parte que é a estrutura do livro, né? Você tem na primeira parte, eu chamo de crise atual da época de Joel, não é atual para nós, tá? Então, Joel aproveita e faz uma leitura dessa praga como um julgamento divino, como o prenúncio do dia do Senhor. Esse dia do Senhor, que vai ser discutido daqui a pouco, é uma questão muito séria, é uma grande tragédia, tá? A praga também de gafanhotos como exército do Senhor. Olha que interessante, como um exército a serviço do dia do Senhor. Então, ele faz, é claro que é uma coisa simbólica, mas ele faz essa analogia, como se esse bando de gafanhotos que estão invadindo o território fossem um exército mandado por Deus como um julgamento pelos pecados, né? E é interessante notar que os pecados aqui que ele se refere, nós não sabemos qual é, né? Mas enfim, a gente já vai discutir isso já já. E a terceira parte do livro, né? O futuro dia do Senhor. É muito importante essa noção de dia do Senhor, ela varia em relação a vários profetas, ela não é exclusiva de Joel, e nós vamos ver isso vamos dizer assim, analisando os próximos profetas, né? Que você tem vários profetas que citam a questão do dia do Senhor, tá? Então ela não é exclusiva de Joel, e é uma expressão que é merecedora de um estudo, digamos, praticamente à parte, essa expressão. Agora, infelizmente, nós não temos esse tempo, né? Muito bem. Essa foi a estrutura, né? Que até, como eu falo sempre, a estrutura vocês podem aproveitar até como um esboço de leitura. Agora vem os temas. O dia do Senhor é o grande tema do livro, né? E ele relaciona a praga dos gafanhotos a esse dia do Senhor. O outro tema é o arrependimento. Ele convoca o povo a se arrepender, né? Como nenhuma acusação em particular é mencionada, a ofensa para nós leitores é desconhecida. Na realidade, se vocês quiserem
ter uma curiosidade, o único pecado nominal, o pecado específico que ele cita no livro dele, o Joel, é em 1:5, que é o pecado da embriaguez. Aí vocês vão lá em 1:5, Joel, aonde está? Ah, que interessante. Ah, achei. Acordem, bêbados, e chorem, lamentem-se todos vocês, bebedores de vinho, gritem por causa do vinho novo, pois ele foi tirado dos seus lábios. É o único pecado que ele cita, né? Ele convoca para um arrependimento, mas ele não fala em particular exatamente a se arrepender do quê, tá? Mas como, no geral, havia grande idolatria por parte do povo, nós já falamos, né, da prostituição espiritual, digamos assim, né? O casamento de Osés. Então eu acredito que você também tenha essa questão de desvio, né, da lei mosaica no Reino do Sul também, né, dentre o povo. E o outro tema é a promessa, né, do derramamento do Espírito Santo sobre todo o povo. Isso é muito interessante e é uma coisa muito forte, né? Porque você vê que isso inclusive vai ser citado lá no Novo Testamento. O texto diz assim, no versículo 28, né, do capítulo 2. E depois disso derramarei meu espírito sobre todos os povos, todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Até sobre os servos e servas derramarei meu espírito naqueles dias. Então, olha que interessante, gente. É uma promessa que as bênçãos, o derramamento do Espírito Santo não está restrito somente ao povo de Israel, mas a todos os povos, né? E você começa a ampliar isso e você vai ver esse movimento no Novo Testamento e no livro de Atos, né? O dia de Pentecostes e Joel é citado, né? Nesses textos, tá? Então, olha aí, Joel acabou, agora imaginem quem vem. Eu achei essa figura, claro que é para evangelização de crianças, né? Mas eu achei bonitinha para a gente respirar. Se quiserem, pare o vídeo, vão tomar uma aguinha e vamos começar. Lógico que teria muito mais para falar de Joel, né, queridos? Mas vocês vão ler os textos complementares, né? E vamos falar agora de Jonas, né? Jonas é uma coisa muito particular, né? É um dos poucos, se não for o único, que fala da trajetória. É um livro que conta a trajetória de um profeta só, né? E nós temos também essa questão de autoria e questão de data. E, de novo, a data vai depender do tipo de interpretação. Se você considerar a historicidade verdadeira como um livro histórico, né? Você vai datar de uma forma. Se você considerar uma alegoria, aí fica aberto. Você pode datar praticamente em qualquer período, né? Só, claro que período em que você já tenha a Assíria como protagonista da história, porque Nínive é a capital da Assíria, né? A data, né? A aceitação de uma data para o livro de Jonas está ligada à questão da interpretação, já foi dito. Se for aceito como livro histórico, pode ficar entre os anos de 785 a 770 antes de Cristo, tá? Se for uma história fictícia, pode ter escrito em qualquer época, né? Embora os defensores dessa teoria concordem que a obra é
provavelmente pós-exílica, escrita quando Nínive já não passava de uma lembrança remota. Por quê? Porque Nínive foi destruída em 612, certo? Então, de qualquer forma, seria uma data bem posterior a essa destruição de Nínive, né? Para ela ser uma lembrança, tá? Então vocês vão ter que ler esse texto, a historicidade do livro de Jonas, para complementar os dados sobre esse slide. Também eu peço que vocês não precisam ser no próprio dia, né, em que vocês estão assistindo, mas vocês sabem que vocês vão ter só até o domingo ou a segunda, não sei, vocês confiram lá no calendário acadêmico lá de vocês, até que dia vocês têm para apresentar as atividades, porque depois vocês sabem que o sistema fecha essa possibilidade, né? Muito bem. Aqui, queridos, é um mapa para que vocês tenham a noção exata do que nós estamos falando. Olha, vamos lá. Jope ou Iope é o que hoje a gente chama a cidade de Tel Aviv, em Israel, tá? É um porto, tá? Olha o Rio Jordão aqui, procurem se localizar. Olha o Mar Morto aqui, certo? Olha o Mar Morto, Rio Jordão. Então Israel está aqui. Olha onde estava Nínive, tá vendo? Ele está aqui na margem do Rio Tigre, tá certo? E você tem aí a exata localização no mapa para vocês não se perderem tanto, tá? Quanto as referências geográficas. Olha aqui o Mar Mediterrâneo. Então aqui, olha, o que a gente chama de Ásia Menor, que é uma região muito importante quando vocês estudam o Novo Testamento, né, e o cristianismo primitivo, porque é daqui de Israel que o cristianismo vai se expandir para o norte e vai começar a entrar naquelas cidades todas que vocês já conhecem pelos nomes, Éfeso, etc., que é na Ásia Menor. Olha a Ásia Menor aqui, Mar Vermelho, tá? Então nunca percam de vista. Façam esse mapa na cabeça de vocês e vejam que a distância para o porto de Jope, né, para Nínive, olha, é uma distância muito grande. Você tem os dois grandes rios da Mesopotâmia, que são o Eufrates e o Tigre, né? Tá bom? Então isso é um apoio visual para ajudar vocês a entenderem bem a localização de Nínive. Ok, vocês vão ler lá aquele texto e se nós aceitarmos a historicidade, aí a gente tem que pôr os pingos nos is. Os fatos seriam situados na primeira metade do século VIII a.C. Foi por isso que eu pus esse estudo sobre Jonas logo depois de Amós e Oséias, porque Amós e Oséias também estão nessa primeira metade. Eu já falei tantas vezes que eu acho que vocês não vão esquecer disso, espero, né? Ocorrendo, portanto, num período ainda de grande otimismo no Reino do Norte. O Império Assírio, que demonstrou sua força no século IX, né, isso já é história ainda anterior, entrou em declínio, deixando Jeroboão, lembram, livre para reconquistar boa parte do território pertencente a Israel na época de Davi e Salomão. Então, entendo a frase, Jeroboão expandiu o território, que depois também foi perdido. Então, quando Davi e Salomão chegaram, eles já tinham um território que já tinha sido conquistado desde a época do Jeroboão, nessa época em que havia uma certa paz nas relações internacionais. Lembram do Tiglat-Pileser III? Ele ainda não havia subido ao trono. Lembram a data, gente? Eu sei que é muito pedir, mas ele subiu ao trono em 745 a.C., tá? Então, como ele ainda não estava bagunçando e aterrorizando a região,
né, a expansão territorial tanto do Reino do Norte, que a gente falou do Jeroboão, quanto do Reino do Sul, trouxe mais e mais prosperidade do que qualquer outra época da história de Israel, tá? Mas tudo isso é só uma revisãozinha porque já foi falado. Então nós aceitamos a historicidade de Jonas e neste caso nós colocamos Jonas no mesmo período de Amós e Oséias, tá certo? De novo, querido, temos que falar o quê? Da estrutura do livro, não podemos fugir isso num curso introdutório. Aproveita essa estrutura como um roteiro de leitura. Vocês sabem que a estrutura, ela também depende da interpretação, você pode dividir através de vários critérios. Então aqui você tem na primeira parte, né, o primeiro chamado e tentativa de fuga de Jonas. Na segunda parte, o resgate divino de Jonas e sua demonstração de gratidão. Você tem um versículo-chave aqui no capítulo 2, quando Jonas agradece e reconhece, né, reconhece a Deus e promete que ele vai cumprir totalmente o que for determinado e reconhece a salvação vem do Senhor. Essa é uma frase-chave. Eu estou olhando aqui, capítulo 2, versículo 9. Tá? Mas eu, com um cântico de gratidão, ofereci sacrifício a ti. Olha o sacrifício aí, interessante, né? O que eu prometi cumprirei totalmente, a salvação vem do Senhor, tá? E o Senhor deu ordens ao peixe e ele vomitou Jonas em terra firme. Ok. Então vocês têm essa parte, ela é uma parte chave no livro, é um dos versículos chave, tá? Aí vem o segundo chamado e a resposta de Nínive à pregação de Jonas. O resgate divino de Nínive, na quarta parte, e a demonstração da ira de Jonas, e o direito divino à compaixão. Né? Então você tem a soberania de Deus, inclusive para perdoar um povo pagão. Vocês estão percebendo como você tem aqui já uma temática que vai retomando a promessa de Deus a Abraão. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Vão lá na cabeça de vocês, em Gênesis 12, os primeiros versículos, de 1 a 3. Ele chama Abraão e diz, através de ti, abençoarei o quê? Todas as famílias da terra. Né? Então, é mais uma prova de que o fato de Israel ser o povo escolhido não lhe dá o direito de achar que é o único que tem direito à compaixão divina. Tá certo? Então a mensagem de Jonas, ela é muito importante nesse sentido, tá? Ele deve ter sido cuspido lá no porto de Jope, né? O que eu falei para vocês que é a atual Tel Aviv, tá? Porque era uma das pouquíssimas cidades portuárias de Israel, né? E atraía o comércio, os reis de todas as regiões, tá? Jope é muito mencionada em outras fontes também que não a Bíblia, tá? Então, quando você tem ali finalmente a gratidão de Jonas, ele é cuspido e provavelmente está ali, tá? Olha aqui mais um mapa, agora um pouquinho mais de perto, apontando essa seta aqui para Nínive. Aqui você tem uma ilustração do que seria, ou por exemplo, as construções. É uma coisa extraordinária. Nínive era, sabe, eu não sei nem como eu poderia dizer no dia de hoje.
Era, sei lá, uma Nova York, era avançadíssima, com construções maravilhosas, com o centro da cultura, tinha biblioteca, tinha tudo, né? Então era um centro também rico, cultural, era maravilhoso. E aqui embaixo, eu escolhi esse mapa porque eu achei interessante vocês verem a Babilônia. Como ela começa uma coisa muito pequena para depois, esta Babilônia, em 612, né? Ela vai destruir o Império de Nínive, o Império Assírio, né? Então, olha, a cidade foi fundada por Nimrod. Aqui é como eu peguei slide da internet, eu não gostaria de escrever Nimrod como está escrito aqui. Aqui, ao invés de N, deveria ser um M, tá? Porque em hebraico é Nimrod, tá? Aí vocês veem Gênesis 10 lá, de 8 a 12, né? Situava-se na parte norte do grande vale do Eufrates. Então você tem aqui o Eufrates e você tem o Tigre, tá? Aqui, olha. Espera aí que o meu cursor, ó, você tem o Eufrates e você tem o Tigre. Você tem aqui no norte do Eufrates, você tem a cidade de Nínive, tá? Ela está do lado ali do Tigre também, né? Enquanto sua inimiga, a Babilônia, situava-se a 540 quilômetros na parte sul do mesmo vale, certo? Então, mais um mapa, mais uma figura de apoio para que vocês entendam sobre Nínive. Nínive vai voltar a ser assunto de profetas, né? Nós vamos falar depois de Naum e tudo. Olha aqui, que imagem bonita, que escultura bonita. Esses leões alados, esses leões, não, desculpa, touros alados, olha, eles estavam ornamentando o que a gente chama de as portas de Nínive. As cidades antigamente, queridos, elas tinham uh, portais de entrada, né? Não era, eram muradas, muitas vezes eram fortalezas. Então é muito interessante ver isso. E isso daí enfeitava a entrada da cidade de Nínive, tá? Enquanto escultura é uma beleza artística, né? E eu acho que é bastante interessante a gente conhecer também. Eu estou aqui folheando, ver se, pelo menos nesse nosso nível introdutório, a gente tem mais alguma coisa. Eu acredito que não, tá? O que tem aqui que é interessante, que talvez eu vá postar para vocês, mas aí vocês não têm obrigação de ler tão rápido, mas leiam quando puderem, é sobre a questão da navegação, tá? No mundo antigo, né? Aproveitando porque a gente está falando de Jonas, de navios, né? Então você tem uma série de textos da antiguidade, de uma cidade chamada Ugarite, que falavam sobre navios, sobre naufrágios, sobre uma série de coisas, né? E vocês têm, não dá tempo da gente ver, o que a gente chama de os povos do mar, né? Que é um grupo de imigrantes que desconhecidos, que não se sabe exatamente de onde veio, mas esse grupo, esses povos do mar, trouxeram a tecnologia da navegação. E um desses povos ditos do mar eram os fenícios. Eram os fenícios. Então você tem aqui algumas informações históricas que eu acho muito importante. Por enquanto, nós vamos parando por aqui. Eu acredito que tenha ajudado vocês a terem uma boa noção. Eu volto a dizer, eu gostaria de falar muito, às vezes eu saio da aula presencial também, viu, queridos? Eu saio um pouco frustrada porque são tantas coisas a considerar, mas eu vou tentar complementar um pouquinho nos textos. Um grande abraço e a aula de amanhã já vai fechar a semana, será Oséias e Miqueias. Fiquem na paz, que Deus os abençoe.